Eu tô aqui com uma grande querida, uma grande amiga minha, de muito tempo, mas antes de falar qualquer coisa, eu vou pedir para ela se apresentar. Eu sou Catirline, tenho 41 anos. As melhores de 83. É, Sou mãe de 2 filhos, Jonatas e Joazes, de 27 anos e 25 anos. Já? Já! A gente tá muito senhoria. É verdade. Tô muito senhora. E trabalho com abrigamento institucional, né? Com serviço de acolhimento de crianças de 7 a 17, 11 meses. E é isso. Acho que sou eu. E eu e Catita, a gente se conheceu quando a gente trabalhou na mesma casa, Isso. né, de acolhimento. Na época era uma casa de passagem. Eu era professora de artes e Catita era educadora. E hoje Catita é coordenadora e cuida só de meninos de Isso. sexo. É homem em casa, é homem lá. Não tem jeito. Não Isso tem aí. jeito. Aí, trouxe Catita aqui porque, além de ter a visão, né, de uma mãe que se tornou mãe, que construiu uma família através da adoção, ela também tem esse perfil então, de trabalhar como coordenadora. Então, acho que ela vai ajudar a gente a tirar algumas das dúvidas de vocês que vocês mandaram na caixinha de perguntas. Antes de qualquer coisa, eu quero que você conte sua história. Ai, meu Deus. Já vamos começar com emoção, então, né? Eu gosto. São quantos anos trabalhando no sistema? Esse ano faz 18 anos em setembro. Ah, e outra coisa. Catita trabalhava no Lar Batista na época que a Gleice estava no Lar Batista. Então, eu tive um encontro com Catita na casa que a gente trabalhou junta. Depois, na época que eu conheci a Gleice, comecei o apadrinhamento afetivo e fui para adoção, ela trabalhava no Lar Batista. Então, a gente já tem uma história que se cruza, assim, exatamente, várias vezes. Mas me conta a sua história, que é maravilhosa. Então, nunca tive o desejo de ser mãe, isso eu nunca escondi de ninguém. Nunca quis ser mãe, embora sempre trabalhei com abrigamento institucional, né? E aí, convivendo com as crianças, né? E tudo, você acaba adquirindo algumas habilidades, né? Mas ser mãe tá para além de ser educadora, né? Para muito além, inclusive. E aí... Esse negócio de não ter o horário da gente acabar... Porque quando você tá trabalhando... Não tem pra quem devolver, minha escala é 12 por 36. Isso agora aí. Não tem escala. Isso aí. Não fala comigo não que minha escala acabou. Ótima, já pensou? Não tem. E aí, continuei trabalhando lá na porta de entrada, onde a gente trabalhava junto, por acho que foram 7 anos, mais ou menos. E aí, depois de um tempo... Aí chegou pra mim, né, Jonatas e Joazes. Eu era educadora noturna, eles chegaram de madrugada. Então, eles foram... Você foi o primeiro contato de Jonatas e Joazes. No abrigo, o primeiro contato deles fui eu. E nessa época, eles tinham quantos anos? Eles tinham, acho que 7 para 8 e 10, sei lá. Era alguma coisa nessa faixa etária, assim. Ia fazer 11, alguma coisa assim. E aí, a gente... se encontrou mesmo naquele momento, assim, mas como eu não tinha o desejo de ser mãe, né, era loucura da minha cabeça, né, nossa, mas 2 meninos lindos, maravilhosos, eu me lembro exatamente até da roupa que eles estavam. Você lembra? Assim, eu lembro. O Jonatas... Mesmo tendo recebido tantos, acolhido tantos meninos, você lembra? Lembro. O Jonatas estava com uma blusinha verde, com uma estampa na frente, preta, e o Joás estava com uma blusa cinza, que tinha umas listrinhas bem fininhas, vermelhas e amarelas. E eu lembro que na casa onde a gente estava, ficava ali no centro de Vitória, na época, e o escritório era na parte de baixo da casa. E o conselho tutelar chegou lá de madrugada com eles, né? E eu desci para recebê-los, eles estavam muito assustados. E aí eu falei com eles, para eles ficarem tranquilos que ia dar tudo certo. E naquele momento eu não tinha muita coisa para fazer também, porque como que você ia fazer uma intervenção de madrugada, uma conversa gente, de madrugada? Dormir. Exatamente. Vamos dormir amanhã, a gente pensa... Trago aqui sua pasta de dente, sua escova. Exatamente. Cama Toma aqui seu material. É isso que eu posso oferecer hoje. Hoje era aquilo, né? E aí apresentei aonde os dois iam ficar,
dei uma comida, porque na hora eles chegaram com fome, né? Comeram um pão lá e foram deitar. E isso, assim, né? Mas aquela cena ficou bem gravada na minha cabeça, porque eles foram meninos diferentes, assim, foi uma coisa diferente. E assim, a gente trabalhando no serviço de acolhimento, a gente precisa separar as coisas. Eu não posso misturar minha. Senão, Não, senão mãe a de gente traz quantos todo mundo para vocês, casa. pelo amor de Deus, se Exatamente. toca. Então, não tem como a gente. E a gente não pode mesmo misturar as coisas, né? Até para que essas coisas não se confundam, que o papel do abrigo é trabalhar essas crianças para que elas tenham famílias, né? E não fazer com que essas crianças tenham o desejo de ficar no abrigo, né? O abrigo, de fato, mesmo ele sendo de longa permanência, ele é uma passagem, né? E aí eu continuei trabalhando com eles, e aí eles ficaram um período nessa casa, e depois eles foram transferidos para uma casa-lar, porque lá na porta de entrada serve como uma triagem, uma espécie de triagem. A gente faz o acompanhamento daquele menino durante 90 dias para entender se esse menino tem condição de retornar para a família, ou se ele vai para uma família extensa, ou se ele precisa ficar um tempo maior na casa-lar para uma outra equipe técnica trabalhar esses vínculos que estão fragilizados para ele retornar para a família. E aí até é importante a gente falar, que eu acho que, aproveitando como você trabalha no sistema, é bom a gente falar que eles lá têm ajuda psicológica, né? Eles fazem várias atividades lá, essas crianças e adolescentes, eles ficam lá também sendo tratados, né? Exatamente. E aí o papel, é importante, muito importante falar disso, mesmo que seja um recorte nesse momento, é que o papel da equipe técnica e da coordenação é justamente isso, trabalhar essa família para que supere a situação de vulnerabilidade, para que esse menino retorne para o seu familiar. Sempre vai ser a prioridade. Exatamente, sempre vai ser a prioridade. Mas não vai ser a prioridade, porque a prioridade é o melhor interesse da criança. Exatamente. Então, primeiro, o melhor interesse da criança. Isso aí. E aí, mas aí a gente vai trabalhando também. Isso. Essas coisas, elas são concomitantes, né? De acordo com o que você vai trabalhando a criança, você vai trabalhando a família e vai entendendo se aquele... Tem como ser um ambiente seguro para que ela retorne para casa, exatamente. Tem que ser um ambiente que dê segurança, que tenha proteção, que não vai acontecer mais nenhuma violação. Né? Porque enfim. É importante falar que às vezes é um caso pontual, às vezes é um mal entendido, ou às vezes a família, depois do susto da iminência de perder aquela criança, adolescente, ela fala, não, eu vou recalcular a rota e vou lutar pelo meu filho. Isso aí, exatamente. Existem inúmeras famílias que conseguem superar a situação de vulnerabilidade e os meninos retornarem para seus lares, assim, né? E quando isso não acontece, né, quando a gente não tem sucesso nessas tentativas, acontece um processo que se chama destituição do poder familiar, e aí a criança vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Né? Mas eu estava falando de Jonatas e Joás. Vamos voltar para Jonatas e Joás. A gente vai indo e vindo, tá? Aí. E aí eles foram transferidos. Chegou esse tempo, né? Que eles estavam lá na casa lá. Deixa eu só pontuar. Eu acho que era importante a gente falar, porque faz tanto parte do que a gente já viveu, do que a gente já presenciou, que a gente fica imaginando que todo mundo sabe disso. Sim. E às vezes para um monte de gente lá é um depósito de criança, você coloca lá a criança, fica aquele monte de coitadinho e não sei o quê, e as crianças lá, óbvio, o melhor é todo mundo ter a família, é todo mundo ter uma atenção individualizada, exatamente, que é o que uma casa-lar não tem condição de oferecer. Sim. Mas lá, eu lembro de uma coisa que me doeu muito. Nas primeiras vezes, assim, não sei se foi a primeira, segunda vez que a Gleice veio, quando a gente foi padrinho afetivo dela, a gente passou um final de semana ótimo, ela estava muito feliz e tal, mas ao mesmo tempo, na hora que a gente estava indo levar ela embora, que a gente já sofreu, ela estava muito feliz de voltar, porque ela estava voltando para a casa dela, ela era bem tratada. Essas pessoas que trabalham com essas crianças são pessoas que têm muita, apesar dessa coisa de não misturar as coisas, tratam as crianças de um modo geral, lógico que sempre vai ter uma pessoa complicada, mas tratam as crianças com muito amor. Bem. Então a Gleice, ela estava feliz aqui, mas na primeira ou na segunda vez, não lembro, ela estava muito feliz de voltar para casa. Sim. Né?
Então é bom as pessoas entenderem um pouquinho, que tem aquela visão do orfanato de Piriri Pororô. Sim. E quando chegou esse tempo, né, Jonatas e Joás foram para casa lar, porque precisavam esperar um pouco mais, ficar num ambiente de longa permanência, né, que a gente chama de casa lar. Hoje, em Vitória, eu acho que eles chamam de CV4, eles chamam de centro de vivência. Na Serra ainda é casa lar, mas aqui em Vitória é centro de vivência. Eles foram para o centro de vivência e eu continuei trabalhando lá na porta de entrada, né, naquela loucura, porque é bem uma loucura mesmo. Porque né? entra sai de criança, menino, sai criança, entra criança, você chega, sai criança. Você chega, tem 5, você volta, tem 10, tem 15. É uma com loucura. muita emoção. É, muita emoção mesmo, montanha-russa total. E aí, passou um tempo, eles lá, a gente nunca perdeu o contato, assim, sempre que tinha as atividades integradas juntos, da rede. Exatamente, a gente sempre se esbarrava. E eles sempre com muito carinho comigo, eu sempre com muito carinho com eles, mas era só isso, né? Continuava sem o desejo de maternar. E aí eu fui transferida. E aí para onde eu fui? Para onde estava Jonatas e Joás? Exatamente. Quando eu chego lá, que aqueles meninos estão lá, o vínculo foi se estabelecendo totalmente. E aí eu já brigava, eu como mãe, eu já, né? Enfim, já defendi. Você vai pra escola agora, você vai escovar o dente agora. Quantas vezes, né? E aí eles falam assim, ai, minha mãe é muito palestrinha, porque eu ficava falando horas no ouvido deles, as coisas. E aí minha coordenadora na época, né, a Michele, ela falava assim, Kati, esses meninos são loucamente apaixonados por você. E eu sei que você também tem afeto por eles. Dá pra ver que tem um negocinho aqui. Então, por que você não entra na fila da adoção, não sei o que? Eu falava, não, isso não é pra mim, não quero, não. Aí tá, esse assunto ficou e eu continuei trabalhando com eles. E aí começou férias, período de feriado. Aí, pra onde? Aí vai dividir os meninos, vai fechar a casa. Bora pra São Geraldo. Bora pra casa da tia Kati. Aí iam férias, feriado, final de semana. E a família, sua família o quê? Né? Entendendo que esses meninos é tudo já nosso. Já era de casa, né? Tudo nosso. Pois é. E aí, eu falei com minha mãe, num dia, eu falei com minha mãe assim, eu falei, mãe... E se eu fosse doida? Eu acho que eu vou fazer a habilitação para adoção. Aí ela falou bem assim, com essa vida que você leva, corrida, trabalhando 2 empregos e fazendo plantão de noite, plantão de dia, dobrando, você acha que você vai dar conta de ser mãe? Aí eu falei, não sei também não, mas eu acho que eu vou amadurecer essa ideia e tal. E foi isso. E aí teve um dia que a equipe técnica me chamou para conversar e falou, Kati, ou você, né, entra com processo de adoção não, de guarda, eles falaram, não falou adoção, de guarda para Jonatas e Joás, ou a gente vai ter que interromper, porque os meninos eles estão muito apegados a você, e aí você trabalha aqui, então a gente tem um convívio diário, né? As outras crianças estão sentindo também, porque ficam assim, porque só o Jonatas e Joás que vai. E todo mundo quer ir para casa, todo mundo quer ir para casa de todo mundo, né? Enfim. Esse giro que não acontece. Exatamente. Aí eu falei com eles, aí entrei de férias e no retorno das férias liguei para Michele, falei, Michele, preciso conversar com você. Eu falei assim, eu decidi que eu vou entrar na fila de adoção, mas primeiro eu quero conversar com o Jonatas e com o Joás. Aí ela falou, tudo bem. Só que o Jonas era muito pequenininho, então eu falei, vou conversar primeiro com o Jonas para sondar, né? Aí Jonatas tinha qual idade? Jonatas tinha 17. Jonatas já ia fazer, já estava se preparando para ir para a República de Jovens já. Aí, deixa eu aproveitar que eu tô aproveitando a sua história com o Jonatas e Joás para a gente contar um pouco de como que é essa realidade do abrigamento. Aí, eu acho que muita gente fica na dúvida. Chegou 18 anos. O que acontece com esse adolescente ainda, né? Que hoje a gente já entendeu que 18 é adolescente. Então, o menino e a menina, né? O adolescente que chega aos 18 anos,
Que ainda O- não foi adotado. e que não tem possibilidade de retorno para a família dele de origem, existem as repúblicas de jovens, né, que acolhem esses meninos, né, que são oriundos dos abrigos especificamente, para que eles fiquem lá até os 18 anos, e aí a gente conseguir trabalhar com eles a questão da autonomia, da independência financeira, uma educação financeira, até que eles se organizem e consigam tocar a vida deles sozinhos. Ninguém é né? colocado na rua. Ei, deu 18. Isso aí. Não existe isso. Exatamente. Esse adolescente ele é preparado para assumir É as rédeas da importante, vida dele. isso, é importante dizer, eu não sei como está Cariacica, tá? Porque eu não trabalho em Cariacica e nunca procurei saber disso também, mas isso é importante, eu vou procurar saber. Mas Vitória tem república feminina e masculina, e Serra só tem feminina. E já está caminhando a masculina para ser montada. Então, assim, esse ano vai ser, se Deus quiser, um ganho, né? A gente só tinha, por exemplo, família acolhedora em Vitória, agora a gente já, na Serra também já tem família acolhedora, então a gente está conseguindo caminhar. Acho que isso é muito importante de ser dito também. Então, o menino faz 18 anos e ele é encaminhado para a República de Jovens. É importante dizer que no abrigo, nesse período que ele está no abrigo, quando ele entra no abrigo, a gente já começa a trabalhar a autonomia. Porque a gente não sabe como vão se dar as coisas, né? Então é importante que eu acho que é daí que vem a independência. A Gleice, ela é muito independente. E isso foi um desafio muito grande, assim, no meu maternar, porque apesar de querer muito, dela ter vindo, né, de ser um sonho realizado, a gente nunca está preparado para ser mãe. Não. Mas eu sinto que, num primeiro momento, durante alguns anos, não é nem um mês, um ano, eu não fui a melhor mãe que eu podia ter sido para minha filha, porque ela tinha uma independência, tinha alguma coisa que ela dava conta sozinha. E aí eu estava até vendo um vídeo de uma pediatra hoje falando de como a gente tem que prestar atenção nessa idade de 6 aos 12, que ainda faz parte da infância. E aí eu não tô falando só de filhos que vêm por adoção, mas como já toma um banho sozinho, já come uma coisa sozinho, a gente meio que é tão importante no caráter da criança, mas aí como ele já faz um monte de coisa sozinho, a gente... Então eu acho que eu fui, assim, assumindo muito, sem vergonha, sendo bem real. Eu tenho consciência que nos primeiros anos eu não fui a melhor mãe que a minha filha podia ter. Às vezes eu tenho a sensação, isso que você está falando aí, acho que aconteceu comigo também. Porque a gente foi aprendendo a ser juntos, né? No nosso caso, acho que aconteceu com você também, né? A Brice aprendendo, a Gleice aprendendo a ser filha e a Brice aprendendo a ser mãe, né? Então na minha casa também aconteceu isso, eu aprendendo a ser mãe, né? E os meninos aprendendo a ser filhos, porque eles passaram a maior parte da vida deles lá no abrigo, né? Então, assim, é muito difícil você alinhar, você conseguir ter essa conversa com um menino que às vezes acaba cuidando de você. Não sei se você já se pegou nessa situação assim, mas muitas vezes eu via Jonas e Joás me trazendo coisas que eu falava assim, nossa, né, como eles são maduros, e eu que estou viajando aqui, criando um monte de coisa na minha cabeça, e eles resolvem as coisas assim, não, mãe, tá tudo bem. Não, mãe, é isso mesmo. Não, sabe? Então, é muito louco como eles ficam maduros e esse período faz com que eles sejam maduros na marra, porque eles têm que se cuidar. Né? No caso de Jonas e Joás, Jonas mais velho cuidava de Joás. Então, ele era a parceria de Joás ali, o cuidado de Joás. Então, ele era o irmão que defendia, que brigava, que chamava atenção, que vai na escola. Que ele é que fazia esse papel. Né? Meio pai, assim, do irmão dele, né? E foi difícil, inclusive, de separar isso depois que vieram para casa. Licença, agora vocês têm mãe, você tem mãe, você tem mãe. Exatamente. Então, assim, é muito difícil quando a gente se vê nessa situação e a gente se culpa mesmo, se cobra por não conseguir preencher essa lacuna, mas eles já vêm muito independentes, né? Porque lá no abrigo eles são preparados para ser independentes mesmo, assim, né? Porque se tudo der errado, né? Como quase deu para Jonatas e Joás, que foi bem aos 45 do segundo tempo. Foi nos 45 do segundo tempo. E aí eu, né, no retorno de férias, né, eu falei que eu queria conversar com eles. Aí levei eles lá para casa no final de semana e tal. Rapidinho, de vez em quando dá uma olhada nesse celular aqui,
Porque como eu tive problema de espaço outro dia e apaguei umas coisas, eu tenho medo. Você levou no final de Levei semana? eles no final de semana, e era justamente um final de semana de final de ano, assim, que tinha virada de ano e tudo, então levei eles lá pra casa. E aí a gente ia na praia, né? Eu morava ali num apartamento ali em Manguinhos. Aí a gente ia na praia ver os fogos só e aí comer alguma coisa em casa. E aí na hora de jantar a gente fez uma oração e aí na nossa oração a gente pediu para que a gente ficasse para sempre junto, né? E ainda que a gente não fosse família, naquele momento a gente não era família, né? Eu era a tia Cate, eu não era a mãe deles, né? E naquele momento a gente pediu para que a gente ficasse para sempre junto e para que a gente passasse outros momentos gostosos como aquele juntos, né? E desde aquele dia a gente não se largou mais. E a gente tá junto até hoje. E, e aí, assim, eu cheguei, a equipe técnica me chamou para conversar, porque eu já tinha conversado com... E aí eu falei com o Jonas, nem contei, né? Falei com o Jonas Você não falou assim, da conversa com o Jonas? Eu falei, Jonatas, deixa eu falar uma coisa para você. E se por acaso aparecesse uma família que quisesse te adotar? Ele, Deus que me livre! Aí eu, quase morri. Eu falei, não acredito, ele não quer ser adotado. Aí eu falei assim, você não quer ser adotado? Ele falou, não, já tô acostumada a ficar naquela casa enorme, cheia de gente, para lá e para cá, quase aquela... Aí eu falei, então tá. Aí fiquei murcha, levei eles para casa, aí falei, gente, não deu certo. Conversa que eu fiz com ele, aí a psicóloga e... Você perguntou errado, você... A psicóloga e o assistente social da época... Acho que às vezes ele até não queria, porque ele não queria ficar longe de você. Exatamente. Aí ela falou bem assim, Caterine, pelo amor de Deus... Até eu que sou mais besta, já fui ferida muitas vezes, já fui machucada várias vezes, tenho um senso de uma sensação de abandono o tempo inteiro. Aí você me pergunta, e se aparece uma família? Claro que eu não quero uma família. Eu vou querer ser rejeitada de novo? Exatamente. Aí eu falei, será? Ela falou, claro que é isso. Aí eu falei, tá bom, então vamos conversar novamente, né? Aí ela sabe nem flertar na vida. Ainda bem que você já tá comprometido. Você precisava de você pra flertar da errado. Exatamente. Aí ele pegou... Aí eu peguei... o técnico falou bem assim comigo na época. Era até o Franklin e a Juliana, que estavam acompanhando o caso deles na época. Eles falaram assim, Kátia, a gente precisa responder pra Sueli lá do juizado. O que você quer com Jonatas e Joazes? Você quer a guarda deles? Na minha cabeça, até então, era só a guarda. Não tinha nada de ser mãe de ninguém, não. Porque fizesse 18 anos, cada um ia cuidar da sua vida, né? Aí ele, ou você quer... Uma família acolhedora só, Exatamente. Ou você quer adotar os meninos. Na hora que ele falou essa palavra, adotar... Caiu diferente. Eu comecei a chorar, me deu uma crise de choro desesperadora. Aí eles me acolheram, conversaram, falaram, não estamos entendendo o que aconteceu, o que você tá achando? Eu falei, gente, tô grávida. É isso. Se tem a possibilidade... Quem foi a ideia de gravar isso? Eu fico horrorosa chorando. Se tem a possibilidade de ser mãe desses meninos, eles são meus. Eu quero ser mãe deles. Aí saí de lá cheia de coisa. Aí eu falei assim, vou lá na República falar com o Jonatas agora. Porque ele já tinha ido pra República fazer um teste, porque ele já ia mudar pra República, né? Falei, aí iria Jonatas e Joazes ficaria? Isso. Mas a República em Vitória, eu não sei como tá agora, mas era a República em cima... e a casa lá no andar de baixo. Então eles teriam... Então, a equipe técnica meio que consegue monitorar a coordenação e tal. E aí, menina, eu fui lá em cima, o Jonas estava com cachumba, com a cara toda inchada e tal. Aí cheguei lá em cima e falei, ei, meu filho. Ele falou bem assim, ei, tia, nem vou te abraçar, porque eu tô todo, né, tô com cachumba, não sei o que. Eu falei, não, já tive cachumba, vem cá, me dá um abraço. Aí me abraçou. Aí eu falei assim, eu vim aqui falar uma coisa com você. Aí ele falou, o que aconteceu? Aí ele falou, tia, mas você não tá de férias? Eu falei, não, mas eu vou voltar essa semana. Eu vim aqui só falar com você rapidinho. Eu falei assim, lembra que a tia conversou com você e perguntou se você queria ser adotado? Aí ele falou bem assim, eu lembro, tia, vem você com esse papo de pesado. Novo. Aí eu falei assim, não, é porque a tia Cátia queria saber se você gostaria de ser adotado, mas... Aí ele falou assim, tia, já falei com você, eu não quero ser adotado. Eu falei, mas e se for a tia Cátia que for adotar? Ele, você? Ele, eu quero! Aí me abraçou, me beijou, enfim. E eu falei, é isso. Aí fui embora, eu falei, gente, eu sou maluca, 2 meninos adolescentes, eu sou doida, eu não sei se eu vou dar conta, meu Deus do céu. Aí cheguei em casa, reuni minha família, falei, vem todo mundo pra cá que eu preciso conversar com vocês. B.O., emergência. Aí minha irmã, meus irmãos, mamãe e tal, eu falei, bomba.
Então, Gravidez na adolescência. A gente velha já, que já teve... velha, idosa. Aí eu falei, vou ser mãe. Vou adotar 2 meninos, Jonas e Joás. Eles, gente, como assim? Aí eles têm certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho. Então nós estamos juntos. Quando eles disseram que eles estavam juntos comigo, aí eu falei, não, é isso Tenho mesmo. rede de apoio, porque eu dá. tenho uma rede de apoio, né? E eles são muito, muito rede de apoio mesmo, assim. Minha família é incrível, né? Foi incrível e continua sendo nesse processo, assim. Aí eu levei os meninos lá para casa pra gente fazer um almoço, né, com todo Oficial. mundo, né? Mas até então Joasis ainda não sabia que eu estava entrando com o processo para poder adotar os 2. Até porque precisava ainda passar por aquela peneira que tem se a gente é compatível, né? Porque eu acho que isso aconteceu com você também. Se não tinha uma outra família com o perfil dos 2 e que quisesse Sim, adotar eles, sim. que estivesse na minha frente, eu teria que esperar aguardar. eles encontrarem. Exatamente. Foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Exatamente. Aí eu tava num misto de... Porque é até importante, gente, não é porque a gente tem contato, não é porque ela trabalha, que ela tem prioridade, não. Exatamente. A fila, ela é o que resguarda, né? Que as pessoas Sim. que estão em espera, então, às vezes, quando questionam sobre a demora da fila, não é porque não tem ninguém passando na sua frente, não. E é claro que a gente não pode minimizar o sentimento de quem espera, não, gente. Mas quem tá esperando são as crianças, né? Vamos combinar. Vamos combinar. Então a gente fica nesse processo dessa angústia, e é legítimo, mas é necessário. Ele é necessário, porque você precisa amadurecer o que você está fazendo, entender o que você está fazendo para você conseguir receber os meninos da melhor maneira possível, assim. E ainda assim dá errado, tá? E aí, que às vezes a pessoa fica 2, 3, 4 anos na fila, mas é o que você falou. O Jonatas é o mais velho. O mais velho. O Jonatas ficou 10 anos esperando uma família. Isso aí. Ele ficou 10 anos, e aí você está reclamando, a gente reclama, entendo a angústia, entendo, mas... Né, eu esperei 2 anos pela Gleice. Uhum. A Gleice, ela estava abrigada desde os 2 anos de idade. Exatamente. E ela veio pra gente com 7 anos. A Gleice estava esperando uma família há 5 anos. Sim, e é exatamente isso que nós estávamos discutindo lá no trabalho outro dia, que quem fica na fila de espera são as crianças, porque os pais, eles têm o direito de ir lá e fazer um perfil da criança que ele quer adotar. Mas quem está... na prateleira ali, paradinho. Exatamente, ele não pode escolher a família que ele quase quer. como objeto. Exatamente. Porque o perfil, às vezes, é cruel. Porque, pra quem não sabe, gente, o perfil... e até respondendo uma pergunta... perguntaram se você pode colocar que você aceita crianças com necessidades especiais. Sim. Sim, pode colocar. O filtro você fala tudo. Faixa etária, sexo, se aceita crianças com necessidades ou não. É como se... É até meio cruel, porque quando a gente engravida de forma biológica, a gente não sabe o que vai vir. Exatamente. Agora, quando você vai para adoção, você escolhe tudo perfeitinho, como você idealiza. E não há garantias, né? Nem na gestação biológica e nem na adoção, de que você não vai ter situações adversas com crianças, porque eles são crianças, eles são adolescentes, eles têm escolhas, eles têm desejos, então nós vamos sofrer situações como qualquer outra família. E aí eu estava vendo um vídeo que falava sobre isso. Adoção não é para qualquer um. Você está disposto ser uma mãe, pai por adoção é saber que em algum momento você vai ter que lidar com um trauma. É ter essa certeza. Em algum momento a gente vai ter que lidar com trauma. Exatamente. Se você não está pronto para isso, meu amigo, se você não tem achando que você vai... E é uma cobrança em cima dos nossos filhos, o mundo cobra os nossos filhos, fala dos nossos filhos de uma forma, como se essa, aspas, gratidão que eles têm que ter por ter sido adotados, eles tivessem que ser perfeitos. Sim. Joasis ainda não sabia, né? Aí fomos pro almoço de família. Isso aí. Aí continuei dando meus plantões normalmente, pedi Jonas para não comentar nada com Joás ainda, até para não gerar uma ansiedade, uma expectativa, né? Que a gente precisava ainda de cruzar os dados para ver se ia dar certo. E, nossa, o dia que eu fui lá para poder... A moça
cruzar os dados, eu fiquei assim, em pânico. Parecia que eu tava, acho que. E o meu deu ruim, você sabe, né? O seu deu ruim, né? Tinha O meu, graças a Deus, não deu, não. Porque o Jonatas também já tinha 18 anos. 18 anos, não. No meu caso, tinham 5 famílias. Em uma não conseguiram contato. Em outra, foram acontecendo várias coisas. E aí teve uma, que aí depois eu até fiquei sabendo, que ela chegou a adotar um grupo de 4 irmãos e ela devolveu. E essa chegou a querer, e a Gisele, que eu também vou ter uma conversa, chegou a conversar, cara, ela tem um vínculo estabelecido com uma família, segue pra fila e tal. Aí ela acabou que a Gleice falou que não queria, eu tinha muito medo que a Gleice era muito, você sabe que era bichinho do mato, era O acanhadinha. medo dela não falar, não externar, né? porque se ela não falasse que ela não queria, a fila ela é seguida, gente. Então, eu pretendia, mas eu era a quinta da fila. Então, essas 4 famílias teriam a oportunidade na minha frente. Então, tiveram. Só que aí a Gleice, que eu fiquei com medo de se calar, imagina, é o que você falou. Eu já brigava, porque eu já era mãe dela. Eu já mandava fazer dever. Eu já mandava tomar banho, escovar dente. E aí vai chegar uma pessoa querendo conquistar aquela criança. Exatamente. Mas ela, graças a Deus, falou que não queria. E Cruzou os dados. então, aí cheguei lá no abrigo, fui fazer meu horário de descanso na biblioteca. Aí eu forrei o chão assim e deitei, tava lá mexendo no celular no meu horário de descanso. Aí vem Joases lá de dentro e fala assim: tia, tô sem sono, não consigo dormir, tô numa agonia. Aí eu falei: fica aqui um pouquinho com a tia, daqui a pouco te dá sono, você vai deitar. Aí ele foi, eu tava no chão assim, ele colocou a cabeça perto de mim no colchão e o corpo pro chão, assim, né? E aí eu falei bem assim: você quer falar alguma coisa? Ele falou: não, só quero ficar aqui. Aí ficamos nós dois naquele silêncio, e aí eu falei bem assim pra ele, falei: meu filho, se a tia Cátia quisesse te adotar, você gostaria? Aí ele falou: você vai levar meu irmão? Aí eu falei: eu ainda sou menor, mas ele já com 18. Você vai levar meu irmão? Aí eu falei assim: sim, se a tia Cátia for adotar, seria você e o seu irmão. Ele falou: então eu quero, tia. Aí me abraçou, muito apertado, assim, e foi pra cama dormir. Eu falei: deu sono, volta! Tipo, me deixou lá, assim. Falei: olha, mas não pode contar pra ninguém ainda, porque a gente ainda tá no processo e tal. Ele falou: tá bom. Pois bem, começamos as vivências, né? Eles irem final de semana e retornarem. Aí teve um dia que Jonatas se encheu de razão, ele já estava trabalhando, fazendo estágio na época, né? Se encheu de razão, chegou lá no abrigo e falou bem assim: aqui, me dá meu papel aí que eu quero assinar, porque eu tô indo embora pra casa da minha mãe. Aí as meninas: como assim, Jonatas? Ele falou: eu vou embora pra casa da minha mãe, eu não quero mais morar aqui na República, não. Eu já tenho 18 anos, eu já tenho minha mãe que me quer. Foi lá, pegou o papelzinho dele, assinou, arrumou uma mochilinha. Gente, meu filho não tinha nada. Sabe o que é nada? Meu filho tinha nada. Igual desenho animado, faz a cestinha com o negócio, amarra, bota no cabo de vassoura. Aí um amigo nosso, muito querido, Augusto, falou assim: não, Cátia, você tá de plantão hoje, pode deixar que eu vou lá e pego o Jonatas para poder levar para casa. E aí pegou o Jonatas lá no abrigo com a mochilinha. Eu falei: gente, nem precisava, porque era só uma bolsinha assim, tinha nada dentro, umas blusas furadas, umas coisas velhas, e foi para casa. Aí chegou em casa, na primeira noite que a gente foi lá em casa, que eu fiquei lá em casa, eu e ele, né? Ele fez xixi na cama. Posso contar, né, filho? Você não vai brigar comigo depois que você vê isso, não, né? Ai, não. Não briga, não, muito fofo. Ele fez xixi na cama e ele acordou e falou bem assim: tia, eu fiz xixi na cama, tô muito ansioso. Eu falei: não, tá tudo bem, vai tomar banho, que eu organizo aqui, troco a roupa de cama e tal. E de tão ansioso, de tão nervoso que ele ficou e tal. Eu acho que também tem um alívio, você não acha, não? Cara, tô em casa. Ai, aqui é minha casa. Nunca mais vou precisar voltar pro abrigo. É muito, é isso, assim, sabe? Aqui é meu lugar. Meu lar é aqui, sabe? Ai, alívio. E faltava alguém, né? O irmão ficou para trás, porque ainda tinha que esperar a audiência concentrada, porque são as audiências que acontecem de 6 em 6 meses nos abrigos para resolver e decidir a vida das crianças, ver quais são os próximos passos, né? Eu fui em uma com a Gleice. Você tava lá na época?
Eu fui em uma e a gente foi numa expectativa Eu estava, só que eu Que estava trabalhando na República, então eu não acompanhei a que a audiência. gente tinha certeza que do tipo assim, qualquer outro juiz daria, porque ela não iria. O tanto de vínculo que a gente já convivia, ela não ia para outro lugar. Uhum. Ela não ia conseguir fazer outra família. E aí a juíza olhou e falou: não, não. Ali, duro, pra né? mim, nossa, eu voltei pra casa. Pra mim foi assim, um dos dias mais difíceis de todo o nosso processo, de levar que eu fui tão animada e tomar aquele não ali pra mim. E para quem acompanhou a sua história, Essa novela né, não foi Manuel Carlos. a gente viu como você e Sangold ficaram assim muito arrasados, porque a gente está recebendo não pro filho que já é da gente, Já. né? E a gente não quer deixar ele lá. A gente quer Não. trazer ele para casa da gente. E aí, quando chegou a audiência, fomos eu e Jonatas para a audiência do Joases, né? E quando chegou, a gente estava muito nervoso, muito tenso. Aí quando chegou a nossa vez, foi falado um monte de coisa, as técnicas falaram, as técnicas do juizado falaram, o promotor falou, o defensor falou, todo mundo falou. Mas endossando Sim, endossando a adoção. Aí a doutora falou assim: eu acho que ele pode terminar o ensino, o ano letivo aqui em Vitória. Por quê, doutor? Ó, Eu acho que ele pode terminar o ano letivo Ó. aqui em Vitória. Então deixa para ele ir no final do ano, né? E deixa posso pra ele no falar final porque do aqui é o ano. meu videocast. Claro, sua vaca. Aí eu Não falo, é você, não é seu filho, sua não, vaca. vai vendo. Aí Joases não falava absolutamente nada. Nada, nada. Tipo Gleice, assim, que não ia se Aham. opor. Não falava absolutamente nada. Mudo, calado, 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 calado. Não falava nada, nada. Era extremamente tímido, introvertido. E não precisava também, porque qualquer coisa que ele precisasse, ele tinha um irmão, Exatamente. né? Então foi. Aí o Joás foi, levantou a mão. Aí você pensou, será? Aí eu falei, meu Deus, o que esse menino vai falar? Eu falei, não vai, ai, meu Lá Deus. vem a bomba. Pronto, não vai deixar ir nunca mais agora. Aí ele falou bem assim, ela falou, você quer falar? Ele falou, quero. Aí as meninas, deixa ele falar, doutora, não sei o quê. Aí a doutora Aí ele falou, tinha o quê? 15? Joases tinha 14 ainda, não tinha 14. feito 15 não. Aí ele falou bem assim, ah, doutora, eu quero ir com a minha mãe, com o meu irmão. Aí ele falou, nossa, eles já até chamam ela de mãe. Aí eu falei, né, são meus filhos. Aí ela falou assim, mas você vai terminar o ano letivo, acaba rapidinho, dezembro tá aí. Aí ele falou, rapidinho pra senhora que não tá longe do seu filho. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. Mas eu adorei. Não, claro! A gente aqui dentro. Aí a doutora falou, ué, gente, tá todo mundo de acordo? Aí todo mundo, sim, doutora, todo mundo de acordo. Então tá bom, então pode ir. Aí liberou o menino pra ir, finalmente, pra ir pra casa, né? E aí foi, aí teve aquele acompanhamento, né, da equipe técnica, que eles fazem um acompanhamento durante 6 meses após Sair eles a irem para guarda. casa. A gente aguardou sair a guarda mais de 1 ano. Foi um sofrimento. A guarda demorou. Não, a guarda certidão. saiu, a certidão de nascimento demorou mais de 1 A certidão ano. demora, né? Mas Demorou com a guarda, gente, muito. você consegue fazer tudo. Plano de saúde, botar na escola. A guarda, ela já te dá essa liberdade. Mas a gente quer a certidão. É lógico, né? Que tem que ter o nome da gente. E aí, trocar a aproveitando para documentação. responder outra pergunta. Que perguntaram se pode adotar sozinho. Pode sim. E pode, porque Exatamente. a Catita, lá na certidão, mãe monoparental. Monoparental. Isso Então, aí. não precisa de ser um casal. E aproveitando para responder outras coisas. Perguntaram muito se tem que ter um quarto para criança só. Gente, eu acho que você tem que ter a condição de dar uma vida confortável e digna para a criança. Mas E também ninguém precisa perguntaram ser se tem rico. salário. Que tem... Não, eles pedem para você comprovar a renda, mas para saber se você está trabalhando, se você tem condição de manter o mínimo para aquela criança. Mas não é uma coisa assim, você precisa ser rica. Até porque, gente, sozinha, adotar 2 adolescentes, pensa. Pensa. Menino com as blusas furadas. Exatamente. Todo enxoval. Ele vai morrer quando ele vê isso. Mas
É Um isso, chá de sabe? bebê para esse bebê que não tem, né? E aí é importante falar dessa espera também, né? Quando eu que vivenciei a outra gravidez, no meu caso, eu fui muito privilegiada, porque eu tinha toda uma rede de pessoas ansiosas pela Gleice, como foi no seu caso. Uhum. Então, assim, mas é uma gestação que às vezes ela é muito solitária, né? A gente está grávida, mas a gente não tem sinal nenhum externo, aí não tem um acolhimento, não tem um chá de bebê, por isso que é importante criar essa rede em volta, que eu acho que às vezes, não sei se algumas pessoas ficam com vergonha de falar que estão na fila, que estão esperando, mas eu acho que é externar o medo do julgamento, do preconceito Sim, das eu pessoas. acho que é o maior medo do que as pessoas vão dizer neste sentido, porque ainda existe Mas muito por que você não pode ter preconceito. filho, não? Exatamente. As perguntas Não pergunta! inconvenientes. Não pergunta. E o seu, vem quando? O que a gente ouve sempre é quando você vai ter o seu de verdade. Eles Nossa, são de verdade, né? real até demais. Não são reborn. Não. E eu acho que muitas famílias têm medo mesmo do que as outras pessoas vão falar, porque até sua própria família nuclear às vezes fica com esses preconceitos. Ah, mas e se vir com mau costume? Ah, porque o sangue é ruim. Gente, de onde vocês tiraram isso? Sangue ruim, né? Então, assim, eu sou a maior defensora do mundo de que o afeto ele é capaz de curar qualquer coisa. Então, assim, se a criança chega na sua casa e ela recebe amor, recebe afeto, ela rapidamente ela vai se entender parte daquele espaço, daquele lar, vai fazer parte daquilo ali e parece que eles sempre estiveram ali. Isso, nunca existiu essa lacuna, sabe? Sempre nunca estiveram existiu. ali. Eles sempre estiveram ali. Então todo mundo fala isso na minha casa. A minha irmã fala isso, a minha mãe fala isso o tempo todo, né? Elas falam, nossa, não parece que eles não estiveram aqui em algum momento, né? Parece que eles sempre estiveram muito aqui. natural. É muito natural. Então, assim, graças a Deus eu tenho uma rede de apoio, assim, fantástica. A minha irmã é maravilhosa, os meus cunhados, meus irmãos, a minha mãe. Minha mãe é uma avó, assim, fenomenal, fora de série, que cuida, que beija, que abraça, que se preocupa, que vai e que deita na cama para assistir junto TV e que assiste eles jogando videogame e que faz a comida preferida. Então, assim, é uma família. E os primos, eles são tão fofinhos juntos, porque eles se amam de uma maneira. Fofinho, o mais velho, quase 30 anos. Mãe, só mudamos de endereço. Ai, mas é muito fofinho eles juntos, sabe? Porque eles são muito próximos, eles se cuidam, eles se gostam, sabe, estão juntos o tempo todo. Um vínculo realmente estabelecido. Um vínculo muito lindo, assim, estabelecido, sabe? E outra coisa, você foi testada? O tempo todo, até hoje, gente. Eles ainda estão testando? Não, assim, claro que... Não, a Gleice, ela me deu uma testada ali em dezembro de 2023, porque às vezes, gente, e aí, além de ter que lidar com traumas, isso é desde quando você adota um bebê, tá, gente? O que acontece quando é bebê também, marca de alguma forma, em algum momento vai vir. Eu tive um test drive ali em 2023, porque como a Gleice, ela chegou muito estabelecida, eu achei que a fase que podia ter teste tinha passado. Mulher, adolescência é babado, né? É demais. E em algum momento a gente tem que lidar com isso. Você teve também isso de algum... Sim. A gente tem isso o tempo todo, na verdade, assim, né? Mas a Manu me testa todo dia, então, 5 vezes por dia. Quando a gente lida com muitas questões, muitos traumas, a tendência é que eles vão aparecendo nos gatilhos pequenos do dia a dia, assim, né? E aí, o medo do abandono, novamente, isso é muito forte, né? Muito marcado nos meninos, assim, né? E eles são 2 homens, eu posso chamar, são homens já, são 25 homens, 27. São 2 homens pretos. A gente sabe que, Sim. por mais que tenha, né, quando a gente traz esse recorte racial, homens pretos, mesmo criados numa família bem amorosa, tá, sempre tem alguma questão que a sociedade ela exige do homem preto. Eles são meninos que têm essa coisa, conseguem se relacionar, conseguem... Já chegou namoro em casa? Ai, já. Tô namorando, mas eu tô tão feliz. O Joás ainda não tá namorando, não.
Mas o Jonatas já, a namorada é maravilhosa, uma graça. Ai, você também é Menina sogra. maravilhosa, sou sogra. É isso. Maravilhosa. Mas assim, Jonatas é um menino muito responsável, muito cabeça, sabe bem o que quer. É até um pouco parecido com a mãe, assim, Já tem um gênio um pouco forte, é que a gente tem Aham. umas faíscas lá de vez em quando. Ele fala assim, mãe, você que me ensinou a ser assim. Eu falo, ai meu Aí Deus, você, poxa. eu vivi pra Aí ouvir você, isso do meu poxa, a filho. Kátia Erline de 2020, de Pois. 2010. Pois é. Você que me ensinou a ser assim, questionador, quando eu não concordar com uma coisa. Ele fala assim, mãe, você fala que a gente tem que conversar de igual para igual, então deixa eu reclamar. Não tem, não. Eu sou mãe. Ninguém vai de igual para igual comigo, Eu não. falo, às vezes eu falo. Às vezes eu sou sua mãe. Eu que sou a mãe. Não, às vezes eu falo. Nossa, eu uso não, porque eu sou sua mãe com todas, a de 4, a de 17. O dia desses eu cheguei tarde em casa e eu esqueci minha chave, né? Ele falou, que papelão. Eu tendo que fazer o papel de sua mãe. Ai, que absurdo. Abri a porta pra mim porque eu tinha esquecido minha chave em casa. Mas assim, a gente tem uma relação tão boa, assim, tão gostosa. Eu acho que quando a gente fala de adoção tardia, existem, né, muitos medos, muitos tabus e muitas coisas, porque os meninos já vão vir com uma personalidade e tudo. Mas assim, a gente consegue estabelecer com eles uma relação tão horizontal, assim, de conversa, de troca, de poder falar olho no olho, de poder dizer o que pensa. E de ouvir também, né? Porque às vezes a gente tá errado, né? Infelizmente, às vezes a gente tá errado em algumas coisas. E eles falam muito, assim, eles pontuam muito. Mãe, isso aqui que você fez, ó, nada a ver. Ai. Ele fala, Não foi mãe, legal. nada a ver isso aqui que você falou. Nossa, Uhum. coiós. Uhum. Ou às vezes assim, ô mãe, você viu como é que você falou com minha avó? Pelo amor de Deus. Aí eu falo, desculpa, pera, vou voltar. Pera, mãe, desculpa, errei, fui moleque. Mas é isso, sabe? É conviver com isso. Dos meninos o tempo inteiro interagindo nisso, de querer, mãe, aonde você vai? Mãe, com quem você vai sair? Mãe, não sei o quê. É assim o tempo todo, né? A Gleice perguntou se eu já comi. Isso é janta, dona Brice? Rolou essa semana. Isso é janta, dona Brice? Uhum. Normalmente não é. E geralmente ela tá certa. E aqui, sabe outra pergunta que fizeram? Que acho que você... Sempre existe um período de aproximação. Sim. Mesmo que seja uma adoção tardia? Mesmo que seja uma adoção tardia, é importante que tenha esse período de adaptação. Até porque... A gente já viu muita devolução, né, Katia? Muita! Eu, no período que eu convivia lá no Lar Batista, que eu via que eu tava ali como madrinha afetiva da Gleice, eu vi várias vezes. Sim. E quando eu falo que adoção... Assim, na verdade não é nem adoção, né? Acho que nem todo mundo nasceu para ser mãe. Acho que a primeira coisa a gente tem que parar para refletir se isso é uma coisa que a gente quer mesmo. Exatamente. Separar que adoção não é caridade, adoção É não só é uma fazer via de parto mesmo. Exatamente. Adoção é só o meio como a sua criança, o seu adolescente chega até você, né? Então, assim, se você quer ser pai e mãe, você adota. Se não, você tem que fazer outra coisa, não adotar. Eu acho que a adoção tá para... Eu falo que tá para além da gestação biológica, sabe? E é claro que cada uma tem o seu lugar no espaço, na vida das pessoas. Mas eu tô querendo dizer que quando você decide ser mãe adotiva, você escolhe ser. Então, ele tem um peso tão maior, sabe? Sim, a responsabilidade. Uma responsabilidade tão maior, porque assim, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, às vezes a gente dissocia e fala assim, mas não deu certo, eu vou lá e vou devolver o menino, não é meu? Como assim, né? E ele é seu sim, se você decidiu ser pai e mãe, ele é seu sim, ele é seu filho. Se for biológico, faz o quê? Leva no conselho tutelar? Olha, vim entregar, pelo Não amor quero de mais, Deus. não. Olha, Não te devolve, né? Manu tá fazendo muita pirraça. Sim. Vim aqui entregar. E eu acho que as pessoas, elas confundem muito isso, assim. Procurar a adoção como meio de preencher uma lacuna na sua vida de falta, de não ter conseguido ser mãe biológica. Numa frustração, colocar a adoção no lugar de uma frustração. Quando não é para acontecer, né? A adoção, ela tem que ser somente o desejo de ser pai, de ser mãe. E isso tem que estar muito bem trabalhado, muito um vínculo bem estabelecido. Por isso é que existem... Um desejo muito de ser. Exatamente, por isso que existe a adaptação, né, dessa criança e desse adolescente
nessas famílias, que faz essa vivência, né? Porque eu acho que até para uma Você família... também fica indignado quando alguém fala bem assim, ai, nossa, que lindo o seu gesto. Poliana morre de vergonha de mim. Porque eu já falo assim, não. Poliana balançando a cabeça que não. Quando a pessoa diz, ai, que lindo o seu gesto. Mas não fiz pra fazer caridade, não. É porque eu queria mesmo ser mãe. Poliana, a cara dela, o olho dela Não, revira. você é pior, você responde, não, eu sou egoísta. Eu sou egoísta. Eu queria ela. Eu que fui egoísta. Pois é, Não mas foi assim, caridade. existem pessoas que ainda acham que a gente é uma alma boa e maravilhosa porque E eu já comecei esse adotou. videocast falando que eu fui uma mãe de merda. Que merda! Pois é, e acontece com todo mundo ser uma mãe de merda, ainda que biológica, porque Roberta, Nossa, né? eu sou Roberta sempre todo fala mundo. isso. Roberta sempre fala isso. Que o Roberto foi uma pessoa que me auxiliou assim, gente, sem condições no meu processo de adoção, porque ela era uma mãe, um abraço, uma Pra mim escuta, também. um afago. Às vezes eu estava criando um monstro e ela falava, ei, calma, ei, volta. Né? E me colocava no meu lugar, me dava uma sacudida. Então, assim, Roberta sempre fala isso, né? Todo filho é biológico, ainda que não seja da minha barriga. Ele é biológico. Ele é biológico de alguém. Alguém precisou nascer para ele vir me encontrar, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, é demais, sabe? Escolher ser mãe de 2 adolescentes e aprender com isso. E eles me ensinam todo dia, eles me fazem uma pessoa muito melhor do que eu posso pensar, assim. Todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Como eu disse antes, né? Me dizem coisas que às vezes são um tapa de luva na minha cara. Assim, eu falo, nossa, é verdade, né? Por que eu tô viajando? Sabe? Porque eles são tão simples para resolver as coisas. Parece que tem tudo pronto, assim. Sempre uma coisa. E Jonatas e Joases, ele é tímido, acanhado, mas agora tá falante, né? Aprendeu a falar. Falei, ai, gente, aprendeu a falar, aprendeu a comer, virou. Nossa, preciso de ver. É terrível agora. Mas assim, Joases é um carinhosinho, assim, do tipo que gosta é gatinho, que gosta de um afago, que gosta de estar perto, que gosta de E falar. são 2 gatos, tá, gente? Gosta de são falar. 2 negão lindos. Mãe, vamos assistir Chaves comigo? Sabe, umas coisas assim. Ele é muito. Ele é um menino. Ele vai ser sempre um menino, não tem jeito, gente. Ele tem 25 anos, mas ele é um menino. Não tem como. E é um menino com um coração tão, sabe, tão puro, tão lindo, assim, que às vezes eu preciso brigar com ele e falar: meu filho, você não Um pode pouquinho ser de assim. maldade nesse mundo. Vamos Aham. ficar atento. E Jonatas é tão, sabe, tão bem resolvido, resolve as coisas com uma praticidade, sabe? Aí um dia eu falei, eu estava conversando com a assistente social que trabalha comigo, falei, nossa, eu tô com uma situação assim e tal. Aí ela falou assim, menina, chega em casa, conversa com o Jonatas sempre tem eu falei, é verdade, né? Chega em casa, vou conversar com ele. Aí cheguei em casa, falei pra ele o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando. Aí ele falou, ô mãe. Nossa, gastou tempo à toa pensando. O que precisa ser feito com isto? Precisa de quê? De cuidado? Aí eu falei, aí ele, isso a gente já faz o tempo todo, mãe. Aí eu falei, né, meu filho. A mãe gosta. Aí eu chorei né? o dia inteiro, depois eu falei, nossa, Poxa, uma conversa de 15 fiquei com a cara minutos inchada à toa. à toa. Então, assim, eles têm uma leveza, sabe, para resolver as coisas, para pensar nas coisas de uma maneira e são tão gratos, tão agradecidos pela vida, pela família, por tudo. Eles querem estar junto com aquela família o tempo inteiro, assim, e fazer coisas com aquela família, né? E aquela família é muito querida por eles e eles é um amor, uma troca muito gostosa, muito linda, assim. E sabe uma das coisas que eu quis que você viesse? Porque quando a gente fala 7, ainda é uma criança. Aí quando a gente fala 11 e 17, quase 18, mãe solo. Uhum. Não, o seu era 11 e 17? Não, era 14. 14 e 18. Quase 18. E uma mãe solo. Quando a gente fala em adoção tardia, as pessoas só pensam, meu Deus, vai pegar uma criança feita, um adolescente. Uhum. A gente precisa humanizar. As pessoas precisam saber
que existe uma Gleice, que existe um Jonatas, que existe um Joases, e que provavelmente a história de trauma e de situação ruim que você presenciou lá atrás, que você já ouviu falar, que fulano pegou, não vou usar o termo adoção, pegou para criar, trouxe da roça para criar, mas fulano foi ingrato e foi embora e fez isso e foi aquilo. A gente está falando de um outro momento em que as crianças e adolescentes elas não eram adotadas, elas eram pegadas para criar. Ou seja, era viver uma vida análoga à escravidão, que era vir para casa de uma pessoa para estudar e você tinha que cuidar de alguém, você tinha que fazer uma comida, você tinha que limpar uma casa. A minha sogra foi uma pessoa que passou por isso. Então, as pessoas falam assim, mas aí depois fulano cresceu, ficou ingrato e foi embora, ou brigou com o pai, ou não sei o quê. Mas não foram pessoas que não foram adotadas, né? Sim. E pensar também que essas crianças não foram trazidas para ser filhas, né? Não. Elas não foram para essas famílias para ser filhas. Mas essas famílias, elas tinham uma fala, sim, exatamente, muito bondosa. Mas aí a caridade a gente deixa para a igreja, a gente deixando. deixa para, né? Agora, para a vida real, né? Eu vejo mães dizendo aí maternidade real. Maternidade real é aquela que você tá ali todos os dias vendo o menino chorar e você nem sabe por quê. E aí você tentar conversar e querer saber o que é que ele está sentindo. E ele dizer para você, mãe, eu também não sei, tem um vazio, tem uma coisa em mim que eu não sei o que é, sabe? É ouvir o menino falar, porque ele já tem idade para isso, né? Eu quero ir lá onde eu nasci. Aí você fala, ai meu Deus, lidar com essas coisas. É isso, maternidade real é isso. É você, com os momentos que você vai vivendo, porque cada fase é uma fase, né? Quando é pequeno é uma demanda. E quando cresce, são outras tantas demandas. E a próxima sempre é o chefão do videogame. Sempre é o chefão do videogame. Exatamente assim. Eu queria encerrar. Uma pessoa perguntou como saber que está na hora certa. Quero ser mãe, mas estou aguardando o melhor momento. Não existe melhor momento. Nem por adoção, nem na biológica. Eu trago esse recorte. Não existe. E você não, provavelmente, quando for a hora que você achar que está na hora certa, você também não vai se sentir pronta. Exatamente. Não, a gente vai ficando pronto no caminho, né? E é meio instinto igual bicho mesmo, não é, menina? Que a gente vai fazendo as coisas igual bicho. Exatamente. E de ter... óbvio que eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, de ligar para alguém, né, igual você é amiga da Poliana, e falar, Poliana, pelo amor de Deus, tá acontecendo uma situação X e eu não sei o que fazer com isso. Não, eu ligo, você é madrinha, você resolve, você conversa, Poliana, com a sua afilhada. Então eu faço isso às vezes com a minha irmã também, eu falo, tô com uma situação assim, o que eu vou fazer com isso? Aí ela fala, calma, vamos por partes. Aí a gente senta, conversa, às vezes, sabe? E eu peço ajuda aos universitários, porque sempre. Do mesmo jeito que ela tem 3 filhos biológicos e que ela passa situações adversas com eles, acontece comigo também, que fui mãe por adoção, porque eu não sou mais mãe por adoção, agora eu sou só mãe. Só mãe. Né? A adoção foi só lá, quando a gente... Antes de sair a certidão de nascimento. Agora não, agora a gente eu sou mãe e eles são filhos. A gente não eu não sou mais mãe adotiva, eu sou só mãe deles. Fui mãe adotiva. Agora outra coisa, eu falei que ia encerrar, mas não consigo. Quando a gente fala das pessoas que elas às vezes não estão em um relacionamento, né? E adotam solo. Sim. Quando você foi tendo relacionamentos, você teve alguma... Eu acho que é até bom a gente passar isso. Teve alguma dificuldade? Ou por parte dos meninos? Ou por parte da pessoa que você se relacionou? Então, eu sou muito prática com essas coisas, né? Porque eu penso que onde não cabem os meus filhos, não me cabe. Eu já venho com 2 brinquedos. Exatamente. Kinder Ovo já vem com 2 brinquedos. Então, assim, todas as vezes com quem eu me relacionei, eu sempre coloquei que eu era... Inclusive, quando eu estava no processo de adoção deles, eu estava começando um namoro. Então, eu falei, a minha prioridade agora não é namorar. Minha prioridade agora é Jonatas e Joases. Aí a pessoa disse, não, pô, eu tô aí com você, eu topo. Eu falei, tudo bem, mas é meu filho. Seu nome não vai ser exatamente. Você me desculpa. É só meu. Muito obrigada. Muito obrigada, mas é só meu. E isso, assim, né? E hoje eu tenho um outro... A gente se relacionou 7 anos, foi muito tranquilo, a relação muito boa. E agora eu tenho um outro relacionamento que a relação é maravilhosa. Eles se amam muito, têm um afeto muito grande um pelo outro. Mas é uma coisa construída também, sabe? Porque eles ainda carregam
essa coisa do abandono. Sim. E aí, será que quando minha mãe terminar, a gente vai ser Vai ter esquecido? vínculo? Uhum. A gente não vai ter mais vínculo com essa pessoa? Então, até que ponto eu posso deixar essa pessoa me acessar? Sabe? Eles são muito disso, assim, né? E aí vão tateando devagar. Mas, assim, eles amam de uma maneira muito genuína. Eles são muito, muito coração aberto, assim, né? Fala alguma coisa para quem pensa em um dia se tornar pai ou mãe por adoção. Pra gente fechar. Agora sim, fechar, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que quando você decide ser pai e mãe, tem que ir com o coração muito aberto para todas as coisas que você pode viver na maternidade, na paternidade. Acho que a gente só ganha. É muito maravilhoso receber um amor tão gratuito, tão genuíno, tão lindo, né? E eu sou fã das famílias que nascem pela adoção, porque eu penso que a gente quer estar ali, né? A gente quer ser lar um do outro, a gente quer ser família um do outro. Então, quando você vai com essa expectativa, sem querer que a pessoa seja perfeita, a gente só quer ser família um do outro, a gente só quer se amar, se cuidar, ter esse afeto perto. Então, eu penso que é o coração aberto mesmo. Pense, estude, né? Abre o coração para as diversas formas de adoção e de família que existem, né? Nós não temos, eu não tenho os meninos não têm um pai na certidão de nascimento, mas também isso não é um problema para eles, porque foi uma coisa conversada antes, a gente conseguiu se cuidar, né? Nós três, sendo só nós três mesmos, e a gente é feliz, muito feliz assim, e não falta nada, porque as figuras paternas elas vão aparecendo ao longo do caminho, sabe? Com os tios, meu cunhado, que é uma figura muito importante na vida dos meus filhos, né? Então, eles vão fazendo esse papel dessa figura paterna ali, ela vai aparecendo no caminhar, ela vai aparecendo, assim. Vai só de coração aberto e deixa que as coisas fluam, né? Vai ter as dificuldades? Vai sim, porque toda família tem dificuldade, todo filho tem dificuldade, mas é uma coisa muito maravilhosa. É muito bom ser mãe. E é muito bom ser mãe de Jonas Joás. Não é bom ser mãe da Gleice, da Manu? É maravilhoso. É muito bom, gente. É muito muito bom ser mãe de Jonas Joás. Obrigada muito pelo bom. seu tempo. Eu Obrigada. agradeço pelo convite. Manda um beijo para aqueles meninos, muito feliz. E aprendi muito com você. Espero que... Tenho certeza que quem tá vendo esse vídeo também pegou muita coisa para si. Obrigada, sou sua fã. Eu sou sua fã de carteirinha, meus meninos amam você, Sam Gold, amo vocês todos. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.